Meus queridos, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Abra a sua Bíblia. Na minha Bíblia é página 827. Temos o livro de Jeremias e depois o livro de Lamentações de Jeremias. O título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja é Do Lamento à Esperança. Do Lamento à Esperança. Na verdade, o livro de Lamentações não apenas traz as lamentações de Jeremias. O livro também fala sobre a esperança que havia no coração de Jeremias. Por isso eu entendo que um título que faria mais jus ao livro é Do Lamento à Esperança, e não apenas lamentações. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, pedindo a Ele a sua direção. Curve a sua cabeça, peça a Deus que fale conosco. A nossa suficiência vem do Senhor. Não é o homem que opera alguma coisa, não é o homem que realiza, mas Deus, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. É Ele que alcança os corações, é Ele que edifica as nossas vidas, e Ele assim o faz pelo poder da sua palavra e pela ministração do seu Espírito Santo. Amado Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos-te, ó Pai, por este momento de culto, momento de louvor ao Teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Palavra, ó Deus, que edifica as nossas vidas. Palavra do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que possamos sair daqui nesta noite, edificados pela Tua palavra, cientes de que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, Pai, abra os nossos corações. Abra o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus irmãos, há momentos em que nos vemos quase sem esperança. Há momentos em que nos vemos quase sem esperança. Parece que tudo dá errado. Perdemos o emprego, batemos o carro, perdemos o celular, o cachorro adoece e morre, o exame dá positivo, o relacionamento em casa parece que não vai bem, o relacionamento na igreja também parece que não vai bem. Parece que tudo está fora do lugar. Neste contexto, parece que o único hino que sai da nossa boca é de lamento. Jeremias viveu um momento assim. Ele viu o povo de Deus ser levado para a Babilônia, ser levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Ele viu a cidade de Jerusalém ser destruída
outrora cidade bonita, outrora cidade onde as pessoas tinham prazer em andar pelas ruas, tinham prazer em viver na cidade. Veja o que ele fala acerca da cidade de Jerusalém. Capítulo de número 1, versículo de número 1. Acompanhe comigo. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Versículo de número 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Versículo de número 4, ele diz assim: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes. E ela mesma se acha em amargura. Veja o que Jeremias deixa transparecer. Capítulo de número 1, versículo de número 16. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados. Veja o que é dito no versículo de número 22. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Se você já leu o livro, pode ter uma ideia da aflição, da dor vivida pelo profeta Jeremias. É por isso que o livro é chamado de Lamentações. Vemos sim lamentações, mas também vemos um homem lutando para trazer à sua memória o que lhe pode dar esperança. Lamentar faz parte da condição humana. No entanto, nós não devemos apenas lamentar, nós devemos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Não adianta passar a vida inteira lamentando diante das situações que geram lamento, que geram lamentações na sua alma, no seu coração. Você deve procurar trazer à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Por isso que no versículo de número 21 do capítulo 3, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por isso que eu propus o tema do lamento à esperança. Meus irmãos, essa passagem do lamento à esperança não é fácil. Não é fácil. Muitos não conseguem fazer esta travessia do lamento à esperança. E eu pergunto, o que é necessário para irmos do lamento à esperança? Pastor, eu tenho vivido situações que têm gerado em meu coração lamento, tristeza, angústia, dor.
Eu tenho vivido momentos em que saem dos meus olhos lágrimas, fruto da angústia, da tristeza, da decepção que tenho presenciado e tenho vivido. Pastor, o que é necessário para que eu possa ir do lamento à esperança? O que é necessário para que eu possa trazer à minha memória, nesse momento, nesse contexto em que eu estou vivendo, o que é necessário para eu trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança? O que é necessário para irmos do lamento à esperança? Em primeiro lugar, para irmos do lamento à esperança, precisamos entender que Deus é soberano. Amém? Deus é soberano, irmãos. Ele é Deus. Ele reina nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A sua igreja não precisa temer. A sua igreja não precisa dar vazão ao desespero, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua igreja, Deus está no controle da história. Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Nada acontece por acaso. Quem quiser acreditar no acaso, pode acreditar. Nós acreditamos na soberania de Deus. Nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. O reino de Judá, aquela nação, não foi levada cativa para a Babilônia por acaso, mas Deus, na sua soberania, Ele permitiu que aquilo acontecesse, que o cativeiro de Judá acontecesse. E o povo foi levado para a Babilônia e lá ficou por 70 anos. O povo não foi levado para a Babilônia simplesmente porque Nabucodonosor decidiu levar o povo. O povo foi levado cativo para a Babilônia porque Deus, na sua soberania, permitiu que o povo fosse levado cativo. Deus, de maneira soberana, enviou o povo para o cativeiro e também o tirou do cativeiro. Ainda que Deus não tenha prazer em algo, nada acontece fora da soberania de Deus. Capítulo 5, versículo de número 19. Diante desse contexto, diante daquilo que os seus olhos viram, diante da angústia que dominava a sua alma, Jeremias, ele tem uma certeza. Ele sabe que Deus reina e reina eternamente. Ele sabe que Deus é soberano. Versículo 19 diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Quem reina eternamente, irmãos? Deus. Não é o homem quem reina, não são os reis que governam, sobretudo Deus reina, sobretudo Deus governa as nações. Deus governa as nações, Deus governa as nossas vidas, Deus governa a vida da sua igreja. Porque é possível irmos do lamento à esperança, porque Deus reina, simplesmente por isso. Deus reina. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, ninguém impedirá. Ninguém impede o agir de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Por isso o salmista, no Salmo 46, 10, ele diz: Aquietai-vos. O Senhor usa o salmista para dizer: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É possível, sim, irmos do lamento à esperança, quando cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor.
O que é necessário para irmos do lamento à esperança? Só iremos do lamento à esperança se entendermos de maneira definitiva que Deus, além de ser soberano, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Meus irmãos, quando nós consideramos a misericórdia de Deus, nós então conseguimos fazer a travessia do lamento, da angústia, da dor, do sofrimento à esperança. Quando nós cremos que Deus, Ele é misericordioso. Eu creio, irmãos, que na vida do povo de Deus, muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, mas as lutas e as dificuldades, elas são acompanhadas pela misericórdia de Deus. Deus visita o seu povo em meio às lutas, em meio às adversidades, e Ele visita com misericórdia. Se você tem passado por lutas, se você tem passado por dificuldades, questões que têm gerado no seu coração lamentações, saiba de uma coisa, que Deus há de visitar o seu coração, há de visitar a sua vida e há de visitar com misericórdia. Por isso que Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 22. No versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você já falou isso para você mesmo? Sérgio, aquiete o seu coração, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Você já falou para a sua alma: fique em paz. Pare de lamentar, pare de reclamar, pare de sofrer, glorifique a Deus, louve a Deus, porque Ele tem sido misericordioso para com você. Diante dos lamentos, das lamentações experimentadas por nós, precisamos nos valer, precisamos nos voltar para Deus e precisamos crer que Ele, Deus, tem prazer em ser misericordioso para conosco. Nós, homens, muitas vezes não agimos com misericórdia. Mas Deus, Ele visita o seu povo, Ele visita a sua igreja, Ele visita a sua vida com misericórdia. Creia nisso. E eu gosto muito quando a palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada manhã Deus renova sobre o seu povo, sobre a sua igreja, as suas misericórdias. Cada manhã. Nunca nos faltará a misericórdia do Senhor. Isso significa que Deus sente a nossa miséria no coração e socorre-nos. Deus sente a minha miséria, a minha dor, a minha angústia no seu coração e por isso Ele vem ao meu encontro e socorre-me com misericórdia. A palavra do Senhor nos diz, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Segundo Crônicas 6,14, ó Senhor, Salomão está orando aqui, ele diz:
ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Vejam a questão da aliança e da misericórdia. Nós sabemos que Deus fez uma aliança conosco em Cristo Jesus, o seu Filho. E porque nós estamos em aliança com Deus, mediante Jesus Cristo, o seu Filho, a misericórdia do Senhor nunca nos faltará. Meus irmãos, esta convicção de que a misericórdia do Senhor nunca nos faltará deve gerar em nossos corações alegria, paz. O nosso futuro está nas mãos de quem? Do Deus soberano e que usa de misericórdia para conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os momentos. No Salmo 23, versículo de número 6, o que o salmista Davi diz? Salmo 23, versículo de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da vida. Quando Deus estiver de bom humor, Ele usará de misericórdia para comigo. É isso que diz o texto? Não. Louvado seja Deus. O nosso humor muda as nossas ações. Deus é perfeito. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, porque Deus é quem me abençoa. Enquanto os meus adversários acham que eu não irei prosperar, acham que não haverá esperança para mim, o Senhor me abençoa, o Senhor cuida de mim. Bondade e misericórdia do Senhor, desse Deus a quem eu amo, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meus irmãos, eu não sei o que o Senhor tem reservado para a vida desta igreja. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para os pastores que já passaram por aqui. Eu não sei o que o Senhor tem reservado até mesmo para o reverendo Jocider. Mas de uma coisa nós sabemos, como igreja e como servos do Senhor, bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Porque Deus é misericordioso. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 103. Abra comigo, por favor. Salmista Davi, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Nós temos sido coroados pelo Senhor de graça e misericórdia. Em terceiro e último lugar,
O que é preciso para irmos do lamento à esperança? O que é preciso para irmos do lamento à esperança? Só vai do lamento à esperança aquele que coloca o seu rosto no pó. Só vai do lamento à esperança aquele que coloca o seu rosto no pó e se arrepende diante de Deus de todo o seu coração. É preciso que coloquemos o nosso rosto no pó. Porque, irmãos, o pecado, ele rouba tudo. O pecado, ele rouba tudo, inclusive a esperança. O pecado rouba a alegria, o pecado rouba a paz, o pecado rouba a dignidade, o pecado rouba a família, o pecado rouba tudo, inclusive a esperança do coração do homem. A esperança que está no coração do homem. Para que haja esperança, para que o homem saia do lamento à esperança, ele precisa colocar o seu rosto no pó, ele precisa se humilhar diante de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus restaura a nossa vida, Deus restaura a nossa sorte. Quando a igreja se humilha aos pés do Senhor, Ele abençoa a sua vida. Quando a igreja se humilha e confessa ao Senhor os seus pecados, Deus visita a igreja de uma maneira graciosa e poderosa. E Ele renova as forças da igreja. Ele traz esperança ao coração da igreja, porque Ele faz com que a igreja creia na sua soberania, no seu poder. Ele faz com que a igreja creia na sua misericórdia. Mas para que isso aconteça, é necessário que nos arrependamos diante do Senhor. Arrependimento é o que o Senhor deseja para a vida do pastor Sérgio. Arrependimento é o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Arrependimento é o que o Senhor deseja para a sua igreja, de modo geral. Capítulo de número 3, versículo de número 29. Ponha a boca, aonde, irmãos? No pó. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, àqueles que se prostram diante dele, àqueles que confessam os seus pecados. Ainda no capítulo de número 3, versículo de número 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Analisemos os nossos caminhos, analisemos a nossa vida e voltemos para o Senhor. Levantemos, versículo de número 41, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste, porque nós não nos arrependemos diante do Senhor. Foi isso que aconteceu lá atrás. E é o que o Senhor deseja de nós, que nos arrependamos diante dele. Iremos do lamento à esperança, se nos arrependermos diante do Senhor, se nos humilharmos, se nos arrependermos, se colocarmos o rosto no pó e confessarmos os nossos pecados, Deus renovará a nossa vida e haverá esperança em nossos corações. Haverá vida, esperança em nossos corações. Capítulo de número 5, versículo de número 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero concluir dizendo que é possível irmos do lamento à esperança. Isso acontece quando nós consideramos que Deus é soberano, amém? Deus é soberano. Isso acontece quando nós reconhecemos que Deus é misericordioso. Isso acontece quando colocamos o nosso rosto no pó e nos humilhamos diante do Senhor. Que Deus nos abençoe e que essa esperança esteja sempre em nossos corações. Peço nesse momento, nós teremos uma mensagem cantada pelo coral. Passo a palavra aos nossos irmãos do coral.